Olá, tudo bem com você? Homem que persegue mulher, mulher que persegue homem, fã ou admirador que persegue artista ou pessoa pública nas redes sociais. A vida real está repleta de exemplos de perseguição. No programa de hoje vamos falar sobre as condutas típicas que caracterizam o crime de stalking. Em março do ano passado entrou em vigor a Lei 14.132, que alterou o Código Penal e tipificou o crime de perseguição. Diante da importância dessa lei, que representa um verdadeiro avanço na proteção dos direitos à liberdade e tranquilidade das pessoas, o programa Direito e Tal convidou o defensor público Fábio Sorge, que atua na Vara do Júri de Jundiaí, para explicar detalhes fundamentais dessa nova legislação. Há muita dúvida em relação a esse tema. A primeira pergunta, doutor Fábio: como se dá a caracterização do crime de stalking? Mário, bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando do seu programa. Para mim é uma grande satisfação. Sobre o crime de stalking, o stalking nada mais é do que a perseguição. É aquela perseguição incessante feita por uma pessoa em relação a outra. Aquela perseguição que ultrapassa qualquer limite de civilidade, em que a pessoa que é perseguida se sente constrangida, atemorizada, intimidada. É aquela perseguição descontrolada que, em razão de todos esses constrangimentos, todos esses transtornos que causa a vítima, o legislador resolveu criminalizar. Então, o crime de stalking é aquela perseguição obsessiva, incessante. Essa perseguição obsessiva, ela tem uma motivação específica para caracterizar o crime ou pode ser qualquer motivo? Olha, a lei, o artigo 147A, ele fala só da perseguição, né? Ele diz ele o seguinte, olha, que é perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, a lei não exige um motivo especial. Pode ser um fã inconveniente, que perturba ali o seu suposto ídolo, né? Acho que um caso claro de perseguição de stalking bem antigo, que todos se recordam, é da morte do John Lennon, que foi morto por um fã, né? Que o perseguia, que ia, que ficava e acabou o matando. Tem também aquela perseguição muito comum entre pessoas que têm interesse amoroso, né? Então, o homem, às vezes, tem um interesse amoroso na mulher, a mulher tem um interesse amoroso no homem, e essa perseguição acontece. Nós podemos citar o caso recente da apresentadora Ana Hickman, né? Que foi perseguida por um fã que invadiu o hotel que ela estava hospedada em Belo Horizonte e que a ameaçou, colocou em risco a integridade física dela, e que só não tivemos uma tragédia maior, que infelizmente esse fã veio a falecer, pela intervenção do cunhado dela, né? Que acabou ali defendendo todos. Então, nós não temos uma motivação. É a perseguição descontrolada que constrange a vítima, né? Que constrange, que a perturba. O artigo 147A do Código Penal, que incorporou a lei do crime de stalking, traz a expressão reiteradamente. Só há crime de stalking se a perseguição for reiterada e sucessiva? Essa é a pergunta. Ou seja, se houver uma única conduta ou um único ato de perseguição, o agente não é enquadrado no crime? Então, Mário, essa é uma excelente questão que você coloca. A partir de qual momento, por exemplo, a partir de qual momento o interesse amoroso vira uma perseguição, né? A partir de qual momento a gente passa desse limite? Para mim, essa situação é clara. A partir do momento, e aí a dificuldade de uma investida ser o stalking, é a partir do momento que a pessoa aborda a vítima diz claramente, olha, eu não tenho interesse, eu quero que você me deixe em paz. E a reiteração está muito clara a ocorrência do crime. Agora, sem que, vamos imaginar que a pessoa tem um interesse, um homem ou uma mulher, um interesse numa outra pessoa, e ela faz lá uma primeira abordagem, desastrada ou não, mas faz, e depois de ser repelida ela não insiste, para mim aí não há o crime. Há uma questão da nossa convivência. Infelizmente, Mário, faz parte da nossa vida, às vezes, ser abordado por pessoas inconvenientes. O que não se pode, e o que caracteriza o crime, é quando há a informação clara de que não há interesse naquele tipo de contato e o perseguidor continua insistindo.
Nós estamos falando de um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Da mesma forma, a vítima também pode ser qualquer pessoa. E aqui um esclarecimento muito importante. O crime de stalking não foi tipificado apenas para punir homens que perseguem mulheres. Muito embora as mulheres sejam as principais vítimas de perseguição, homens também podem ser perseguidos por mulheres, homens podem ser perseguidos por homens e mulheres perseguidas por outras mulheres? Sim, Mário, essa sua pergunta é muito boa. O tipo básico do crime, ele é comum. O que isso quer dizer no juridiquês? Que pode ser praticado por qualquer pessoa. O que há é um aumento de pena quando o stalking é praticado, e aí a lei cita algumas situações, em especial contra criança, adolescente e idoso, então a pena pode ser aumentada na metade, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que são as tipificadas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso A, e mediante concurso de pessoas, né, de 2 ou mais pessoas. Então, se o stalking é praticado, né, em razões da condição do sexo feminino, porque em contexto de violência doméstica ou familiar, ou ainda por menosprezo à condição da mulher, ele pode ter uma pena aumentada. Se ele é praticado contra uma criança, contra um adolescente ou contra um idoso, também. Mas esse, então, no tipo qualificado, que tem esse aumento de pena, na verdade, no tipo que tem a causa de aumento, isso não é uma qualificadora, não mudamos a pena, nesse caso, nós temos essas restrições que levam em consideração o tipo da vítima, né? Mulher, idoso, criança, ou ainda o concurso de pessoas, se for praticado por 2 ou mais pessoas. Mas o tipo básico, né? O tipo comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e pode ter como vítima qualquer pessoa, Mário. O senhor pode fazer uma contextualização desse crime de stalking ao longo da história? Porque ele cresceu muito, se disseminou muito com o avanço, com o advento da internet, né, e das redes sociais. É isso, Mário. Você, que acho que também é um pouquinho mais experiente como eu, vai se lembrar de uma época, de quando a gente era mais novo, que você tinha lá o telefone e o fax. Você não tinha internet, as casas não tinham nem computadores, né? Eu me lembro que fui ter computador em casa, eu já era adolescente, não tinha. Então, não tinha todo esse contato. A perseguição nessa época era aquela perseguição que você via a notícia, você reportava lá do jornal, você montava lá o álbum, era no máximo isso. A disseminação da internet permitiu que isso se potencializasse. Se eu vou lá no Instagram hoje, eu sigo quem eu quiser. E se a pessoa deixa a mensagem aberta, eu posso ficar mandando mensagem incomodando, cutucando aquela pessoa. O mesmo vale para o Twitter. Eu sigo qualquer pessoa que eu quiser no Twitter, né? Então, isso aumentou o stalking, porque nos aproximou muito mais, né? Então, tornou o acesso, em especial a pessoas públicas, que são as principais vítimas do stalking, né? Tornou o acesso a elas mais fácil. Vira algo imediato, né? Aquela pessoa que ficava longe, às vezes, você cita lá com um clique do seu celular, você tem contato. Então, o advento da comunicação, da melhora da internet e da proximidade com as redes sociais, ele potencializou esse crime, né? Afinal de contas, ninguém é obrigado a ficar aguentando mensagens mal educadas, grosseiras, perseguidoras nas suas redes sociais, né? Então, isso potencializou esses crimes. E o WhatsApp também, né? Com certeza o WhatsApp, Telegram. Né? Perfeito. Vamos colocar aqui para os nossos telespectadores alguns exemplos de perseguição do crime de stalking, para que elas tenham noção de como isso pode ser caracterizado. Bom, a perseguição ela pode ser presencial, como pode ser remota, por quaisquer meios telemáticos, não é? É isso, Mário. Eu até vou citar um exemplo que é muito importante, de um caso que eu atuei no Tribunal do Júri aqui em Jundiaí. Eu defendi, né, um rapaz, e ele e uma moça, era um casal, e essa moça tinha tido um relacionamento com outro rapaz, e esse rapaz ficava insistentemente, por via de WhatsApp, mandando mensagens para ela. E, inclusive, algumas de cunho erótico, né, assediando cenas de pessoas fazendo sexo, algo que constrangia. Essa moça foi clara ao dizer a esse rapaz que tinha interesse de permanecer no relacionamento dela, não tinha qualquer interesse amoroso nele, inclusive bloqueou o telefone. E o que é comum no stalking? Você bloqueia o telefone, o indivíduo troca de telefone para continuar mandando mensagem para a vítima. A gente teve até, Mário, um caso de stalking que era um absurdo, em que o sujeito mandava Pix
de R$ 1 para a vítima, que ele estava proibido de manter contato, e no Pix você consegue mandar uma mensagem. E ele ficava pondo mensagem. Então, esses casos que eu relatei, ele pode ser, muitas vezes, o virtual te incomoda muito mais, né? Nesse caso que eu relatei, essa perseguição durou até que o marido, que era o rapaz que eu defendia, marcou um encontro com esse sujeito, eles acabaram brigando, e nessa briga esse rapaz acabou, infelizmente, o perseguidor, vindo a falecer. Esse caso, os jurados compreenderam essa situação, embora naquele contexto, esse fato ocorreu em 2020, ainda não tínhamos o crime do stalking, mas houve uma aplicação de uma redutora de pena para esse réu, um relevante valor moral, porque a mulher dele estava sofrendo uma perseguição. Então, essa perseguição, além de ser física, do sujeito que fica na porta do seu prédio, ela pode ser virtual. Aliás, ela é muito comum no modo virtual. Mensagens inoportunas, mensagens inconvenientes, ligações, constrangimento mesmo, aquela coisa que passa aquela perseguição, como nós dissemos no começo, aquela perseguição obsessiva. Como se procede para que haja a responsabilização criminal de alguém que comete o crime de stalking? Nesse caso, Mário, vale a pena a gente ficar atento ao parágrafo 3º do artigo 147. Por quê? Porque a previsão no parágrafo 3º que em relação ao stalking somente se procede mediante representação. Nós estamos falando, então, de um crime no juridiquês, que é fácil trazer para o português, de ação penal pública condicionada a uma representação. Nós temos 3 tipos, aqui, só para o pessoal entender rapidamente. Nós temos crimes de ação penal pública incondicionada, que o Ministério Público tem a notícia, pode processar a pessoa sem nenhum tipo de concordância da vítima. Nós temos os crimes de ação penal privada, que compete à vítima, se ela quiser processar, e nós temos os crimes de ação penal pública condicionada à representação, como o stalking. Então, compete à vítima denunciar, levar esse fato ao conhecimento da autoridade policial, com as provas que ela tiver, para facilitar o trabalho da autoridade policial, para deixar demonstrada, então, as mensagens inoportunas, a perseguição, ou as imagens, se a pessoa, o suspeito vai na casa dela, levar esse material, e quando for registrar isso, né, fazer lá a ocorrência, registrar o boletim de ocorrência, manifestar, não esquecer, Mário, isso é muito importante, de manifestar que tem interesse que aquela pessoa seja processada. A primeira providência é fazer o boletim de ocorrência informando a autoridade policial sobre a ocorrência do crime de stalking. É muito importante também reunir o maior número de provas da perseguição, como prints de conversas ou das ameaças por WhatsApp, mensagens postadas em redes sociais, gravações, vídeos, imagens de câmeras de segurança, enfim, tudo o que possa comprovar que você está sendo perseguido de forma reiterada pelo agressor ou agressora. Pode até, Mário, é possível que seja feito no mesmo ato. Você vai lá, registra a ocorrência, se você já tiver informação de quem seja, você fala que você tem interesse de representar contra aquela pessoa. Às vezes você não sabe na hora, né? Você vai levar a notícia, é preciso às vezes desvendar, porque isso também muitas vezes é feito no anonimato, né? Usa-se IPs falsos, informações falsas. Então, nesses casos, muitas vezes o que acaba acontecendo? Com a identificação do autor dessa perseguição, você pode pedir para que ele manifeste. Tem que deixar claro para a autoridade policial, você vai assinar normalmente um termo, ou ele vai constar que você quer representar contra aquela pessoa. Sem isso, o promotor não pode processar aquela pessoa. Mário, apesar de ser difícil, porque o nosso intuito natural, né, quando a gente está sendo perseguido e a gente está irritado com aquela pessoa, é apagar a sua mão. É apagar aquela mensagem. A gente fica irritado e fica com essa questão de apagar. Eu te diria o seguinte, Mário, que o ideal é guardar todas as mensagens, instruir, porque elas vão se aprovar. E aí você tem ali o suspeito confessando, às vezes, né, essa perseguição. Então eu te diria, Mário, que o mais adequado é, apesar de ser difícil, tentar arquivar todas essas mensagens para instruir, porque vão ser elas que vão provar. Se você chegar numa delegacia e dizer, fulano está me perseguindo, fulano disser, olha, não está, e você não tem as mensagens, como é que você vai demonstrar isso? Como é que o juiz vai decidir, vai dar ganho de causa ou vai condenar aquela pessoa sem um elemento? Então, o importante, o essencial aí é um crime que deixa vestígio. A pessoa está te incomodando. Printa todas as telas. Printa tudo. Se você conseguir instruir em ordem cronológica, inclusive com as suas mensagens, você me olha, por favor, olha, já deu, olha, para ficar redondo. Se você fizer essa prova bem feita, com essas mensagens, muitas vezes
a situação vai ficar muito, provavelmente vai se encaminhar para uma condenação, porque o que vai restar é a verificação da autenticidade dessas mensagens, se elas são autênticas ou não, e aí acabou. Agora vamos falar sobre a pena para quem comete o crime de stalking. A pena base é de reclusão de 6 meses a 2 anos, além do pagamento de multa. Vamos lá, ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos e multa, o tipo básico do caput, né? E aí ele pode ter uma pena, essa pena pode ser até aumentada até a metade, se o crime é cometido, é aquelas situações que nós citamos anteriormente, contra a mulher, contra adolescente, criança, idoso ou em concurso de pessoas. Essa pena do crime de stalking, ela vai permitir, e aí você vai ter uma discussão, né? Para os crimes comuns, com as vítimas comuns, você vai permitir os institutos despenalizadores, uma suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. Para os crimes ligados à violência contra a mulher, ligados à mulher, em especial o tipo qualificado, que é contra a mulher por razões do sexo feminino, esse crime não vai permitir isso, então ele vai ser processado, o Ministério Público vai poder fazer um tipo de acordo com o autor do delito, e aí vai gerar uma condenação criminal. Se o acusado for primário, muito possivelmente essa condenação será em regime aberto, né, se ele for primário, que é até um montante, até 4 anos de pena, normalmente se fixa regime aberto, exceto se tiver alguma circunstância excepcional que se autorize a fixação do regime mais severo. Então, para a parte comum, Mário, esse crime vai ser possível de ser beneficiado por esses institutos despenalizadores, em especial a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução penal, e quando ele for ligado à violência contra a mulher, e aí a gente está falando especificamente do tipo do artigo 147-A, parágrafo 1º, inciso 2, aí nós não vamos ter esses institutos, porque há uma vedação legal nesse sentido. Importante que se diga, doutor, que a pena, apesar de estar abaixo de 4 anos, ela não é um estímulo para a prática desse tipo de crime, né? Quem praticar o crime vai ser responsabilizado e vai sofrer os efeitos de uma condenação, caso ele venha a ser condenado, né? Exatamente, Mário, porque condenação criminal, mesmo em regime aberto, gera diversos problemas para a pessoa. Para começar, ela vai ter esse antecedente, vai dificultar na obtenção de emprego, vai dificultar na obtenção de participação em concurso público, você cria ali uma série de dificuldades para a pessoa se inserir, né? Então, nunca é bom para ninguém ter antecedente, ter que prestar contas, ter que ficar aí, às vezes prestar serviço à comunidade, ter que pagar multa, isso não isenta o pagamento de multas, e isso não isenta, Mário, também, custa a gente lembrar, a possibilidade dessa pessoa ter que pagar uma indenização no juízo civil por esse comportamento também. Então, nada disso está isento, né? Então, é claro que o legislador, ele sempre tenta, a meu ver até corretamente, fixar o apenamento de acordo com a gravidade da conduta e dar uma resposta proporcional, né? A gente sempre tem que ser proporcional. Agora, o fato da pessoa, e isso num primeiro ano, que se você ficar reiterando, passar a ter antecedentes criminais, você vai começar a ter regimes mais gravosos. Uma segunda condenação por regime semiaberto, uma terceira por regime fechado, né? Vale lembrar isso também. Então, isso não é um incentivo. É importante que as pessoas tenham muita noção. Perseguição é algo grave, abala as vítimas psicologicamente, então é preciso, e quem tem esse ímpeto é preciso procurar, preciso se tratar, porque isso é algo obsessivo, é algo que devela que essa pessoa precisa de algum tipo de tratamento. Você pode perseguir obsessivamente alguém, não é saudável, né? Não é, eu não gosto de dizer assim, não é normal, mas não é algo saudável, não é emocionalmente saudável para ninguém. Um ano após a entrada em vigor da lei de stalking, qual é a sua avaliação, doutor Fábio, sobre a aplicação dessa nova lei? Olha, Mário, esse tipo do stalking, ele não tem não é o que a gente chama dos crimes que a gente está tão acostumado a lidar, né? A gente ainda não tem tanta incidência, mas ele já vem aparecendo, né? Em especial na questão da violência doméstica como mais uma forma de violência contra a mulher, né? Vale notar, né, que esse tipo, ele veio, um pouco depois veio a lei de violência psicológica contra a mulher, e a gente tem muita incidência disso, dessa perseguição se noticiar.
A gente tem, em relação ao stalking, uma questão probatória que ela acaba sendo mais complexa, né? Porque, como nós conversamos, ele não é um crime que se esgota no ato. Normalmente, você precisa pegar essa reiteração da perseguição, né? Então, ele é um crime que demanda uma investigação um pouco melhor, né? Para você instruir isso. Mas ele começa a aparecer na nossa realidade, pedidos de representação de pessoas que vêm sendo perseguidas. Nada mais é do que algo que já acontecia, né? Sempre, infelizmente, isso acontecia. Então, ele vem começando a aparecer. Não tem uma incidência tão comum, por exemplo, a violência doméstica, a própria violência doméstica, as ameaças são mais comuns. O descumprimento das medidas protetivas, eles são mais comuns, né? Mas ressalto, porque esse tipo, ele não é um crime de ato único, né? Ele é um crime que vai se estendendo, é um crime que a gente chama de múltiplos atos, que ele vai se estendendo ao longo do tempo, né? Porque a perseguição ela é contínua, né? Ela não é um único ato, como nós conversávamos. Se você está passando por essa situação ou se conhece alguém que está sendo vítima de perseguição obsessiva, preste atenção na orientação do Dr. Fábio Sorge. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas, Dr. Fábio? Mário, eu diria o seguinte: primeiro, para manter a calma, né, o principal, manter a calma, procurar ajuda, né? A gente tem, todas as instituições estão buscando se manter de portas abertas a isso. Então, procurar, como nós dissemos, manter o sangue frio, instruir isso da melhor forma possível, procurar não entrar em clima de bate-boca com o agressor, isso não leva a nada, procurar salvar esse material e denunciar, levar isso, né? Denunciar, a gente fala um termo leigo, na verdade é levar a notícia para que as autoridades investiguem, né, formalmente. Então, manter a calma, ser clara na manifestação que não quer aquele contato e guardar essas mensagens e poder instruir isso. Se é uma perseguição física também, se tiver imagem, pegar. Eu sei que não é fácil, a gente se sente invadido, fragilizado, mas stalking é crime e bem instruído, quem pratica isso não só pode, como deve ser punido. Agradecemos a Dr. Fábio Sorge, defensor público da Vara do Júri da comarca de Jundiaí, no interior de São Paulo, pelos esclarecimentos sobre a lei que pune o crime de stalking. Se você gostou desse conteúdo, recomende a seus amigos, se inscreva no nosso canal no YouTube Direito e Tal e acione a campainha para receber os alertas de novos vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou quer participar dos próximos programas, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. A gente fica por aqui, mas se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá!